Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 10. Deus abençoe a todos, visitantes. Deus abençoe os irmãos através da internet. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Querido Deus, nosso Pai Celestial, o qual tem nossas vidas em Tuas mãos, o qual nos conhece e nos colocou aqui na terra com um propósito. O Senhor, Criador de todas as coisas, nós convidamos a Tua presença, o grande Espírito Santo, a fazer-se presente, falar conosco, ajudar-nos, ó Pai, através da Sua palavra. A única que pode nos ajudar é a Tua palavra, nenhum livro mais, só a Tua palavra, porque Jesus disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. No nome de Jesus Cristo pedimos a Tua bênção e a Tua direção. Amém, Senhor. Podei-vos assentar. E o Senhor Jesus abençoe a todos, né? Vocês que estão aqui, e também através da internet, né? Ali está seu Jorge, Deus abençoe, esposo da irmã Mariana, nosso amigo de muitos e muitos anos, né? Deus abençoe. Tá os irmãos de Capão da Porteira, todos, né? Deus abençoe. A Mariana, a Giovanni, a Jaqueline, a Amanda, todos vocês que estão aqui, né? Que já vem seguido, né? Cristina, Deus te abençoe, filha do irmão Lindomar. Amém. O teste da noiva. Na era de Pérgamo, parágrafo 68, mas o que temos em nossos dias? Multidões estão operando sinais, até que agora vemos uma geração de seguidores de sinais que sabe pouquíssimo ou nada da palavra, ou de um verdadeiro movimento do Espírito de Deus. Seguidores de sinais hoje, né? O profeta disse que eles sabem bem pouquinho da palavra ou nada sabem sobre a palavra. Se você vai perguntar para eles sobre um profeta, eles não sabem. Sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eles não sabem. Sobre uma ceia com pão asmo, com vinho, com lava-pés, eles não sabem. Se eles vêem sangue, óleo e fogo, estão satisfeitos. Só basta ter um sinal, alguma coisa, ou uma mágica, alguma coisa que aparece. Eles estão satisfeitos e já te endeusa, né? Já endeusa aquele homem, né? Aquela igreja.
é a bênção de você ter um profeta. Mesmo depois que Deus já o levou, mais de 60 anos, nós temos aqui a sua mensagem para nos instruir, para nos ajudar. Não importa o que esteja na palavra. Eles não querem saber o que está na palavra. Tendo sinais, sangue, óleo, alguma mágica, né? Que eles possam enganar o povo. Eles sustentam qualquer sinal, mesmo os inescriturísticos. E não adianta você mostrar na Bíblia para eles não vão crer. Não adianta você mostrar parágrafos, que eles também não vão crer. Eles querem sinais, eles querem uma coisa mágica. Mas Deus nos tem advertido quanto a isto. Ele disse em Mateus 24 que nos últimos dias os dois espíritos estariam tão juntos que somente os verdadeiramente eleitos poderiam separá-los. Só o verdadeiro eleito vai ter discernimento deste espírito. Só o verdadeiro eleito vai ter discernimento. Deus vai mostrar o verdadeiro. A igreja nécia não vai ter nenhum discernimento, porque já disse que ela é nécia, né? Mas o profeta diz que os verdadeiros eleitos pode separá-los. Você já vai saber. Porque somente eles não seriam enganados, porque eles não são enganados. Só eles que não são enganados. 69. Como é que você pode reconhecer os espíritos? Simplesmente dando-lhes um teste da palavra. Por isso você tem que ter conhecimento da palavra. Você tem que ter revelação da palavra. Como é que você vai testá-lo? É como a pessoa que testa o anel, o ouro. Ele tem que ter conhecimento de ouro, de prata, para saber se não é ouro de tolo, se o ouro é verdadeiro. Ele vai ter que testar. Então ele tem que conhecer o ácido para colocar ali em cima, né? Para ele poder testar. Tudo tem que passar, como disse o profeta, no salão dos críticos, né? Essa mensagem tem que passar, está passando pelo salão dos críticos. Então ele disse, deles um teste da palavra. Se eles não falarem essa palavra, eles são malignos. Viu que o profeta Isaías disse no capítulo 8, versículo 20? Se eles não falarem esta palavra, eles são malignos. Paulo pregou esse mesmo versículo 20 do capítulo 8 de Isaías. Ele pregou para a sua era. Porque na sua era tinha opositores. Na sua era, tinha os contra, mas Paulo tinha a mensagem para aquela era. O ministério de Paulo estava vindicado na Escritura. Tinha uma Escritura cumprindo no seu dia. Ele era a luz dos gentios, Paulo. Não era Jesus que era a luz dos gentios, era Paulo. Você pode ver que o ministério de Paulo gerou um ministério para dar seguimento às eras da igreja, para formar o corpo de Cristo, porque a noiva ela é de todas as eras. Então aquela mensagem escriturística, vindicada por Deus, veja que não era nem a mensagem de Pedro, e nem dos apóstolos que andaram com Jesus. Era a mensagem daquele que perseguiu a igreja. Colocou muitos na prisão, consentiu na morte de outros. Foi aquele que Deus escolheu e era a sua mensagem. E a sua mensagem gerou Irineu.
E Irineu veio trazendo a mesma mensagem de São Paulo. E nós que conhecemos os mensageiros, de Irineu vem Martim, que é fruto da mensagem de Paulo. Quando nós chegamos em Brana, o irmão Brana disse: eu preguei, se os de Paulo entre, os meus também, porque eu preguei o mesmo. Veja como é importante dizer a mesma coisa. O irmão Brana fala na mensagem da era de Esmirna, é que as pessoas não disseram a mesma, não conseguiram permanecer com a mesma mensagem. Eles começaram a tirar um pouquinho ali, outro pouquinho acolá, e de repente aquela mensagem já não era a mesma, já não era a mensagem perfeita. Então, quando João come o livrinho em Apocalipse 10 e profetiza outra vez, o profetizar outra vez é dizer a mesma coisa. É dizer o que ele disse, que o profeta disse. Agora, o que o profeta disse foi o que Jesus revelou, mostrou para ele. Ele disse: se eles não falarem essa palavra, eles são malignos. Como o maligno enganou uma vez as primeiras duas noivas, ele tentará enganar a noiva deste último dia, tentando fazê-la hibridizar através de credos, ou mais claramente, desviando-a da palavra para qualquer sinal que a agrade. Veja, ele enganou as primeiras duas noivas do Calvário, a noiva de Adão, a do Calvário, foi as primeiras duas. E veja só, ele tentará enganar a noiva deste último dia, ele tentará. Mas o irmão Brana diz que ela não será enganada, porque ela, que são os eleitos desse dia, conhece o enganador, conhece aquele desvio da palavra. As outras duas lá atrás não tiveram esta luz, mas esta terceira noiva, ela tem essa luz, ela conhece. Ela sabe dar-lhes o teste da palavra. Eva não deu o teste da palavra para a serpente. Não, ela só parou para ouvir. E esse é o problema das pessoas, de parar para ouvir. Você não deve parar para ouvir. Você deve ouvir o mensageiro do dia, a mensagem do dia. Deus te chamou para ouvir a verdade. Ele não te chamou para ouvir um mentiroso, um errado, um rebelde, que tenta enganar. Ele te chamou para ouvir a verdade. Jesus diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Agora, quem não é de Deus, ele não ouve a palavra de Deus. Vamos seguir mais um pouco. Mas Deus nunca colocou sinais adiante da palavra. Os sinais seguem a palavra. Como quando Elias disse à mulher para cozer um bolo para ele primeiro, segundo a palavra do Senhor. Quando ela fez como dissera a palavra, veio o sinal. Venha primeiramente para a palavra depois, e somente depois observe o milagre. A semente da palavra recebe vigor do Espírito. 70. Como pode qualquer mensageiro enviado de Deus crer somente em uma parte da palavra e negar alguma parte dela? Como pode um homem que Deus envia negar parte da palavra? Deus não o enviou. Ele não foi enviado por Deus. O que é enviado por Deus, ele tem uma mensagem. Você pode ver que mesmo Balaão, Deus disse para ele não ir, ele foi por causa do dinheiro, por causa da posição. Ele pensou que podia enganar a Deus. Mas veja que Deus vem e fala através até de uma mula. Mas Deus disse: então vai. Deus mandou ele ir na vontade permissiva.
mas só digo o que eu te disser. Então Deus freou Balaão. Freou Balaão. Agora, Balaão transmitiu, no particular, uma mensagem para Balaque. Ensinou Balaque como colocar tropeço para que os filhos de Israel tropeçassem, irritasse a Deus, provocasse a ira de Deus. Deus nunca esqueceu aquilo. Você sabe que há coisas que Deus nunca esquece, há coisa que Ele esquece. Você vai dizer, mas Deus esquece? Sim, Ele esquece seus pecados. Ele lança no mar do esquecimento. Mas há coisa que Ele nunca esqueceu. Balaão é lembrado lá no livro de Apocalipse. Lá no capítulo 2 de Apocalipse, Balaão é lembrado. Jezabel também é lembrada ali. Você veja que há coisas que Deus não esquece. Ele ensinou como Balaque, Balaque, faz assim, 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 que esse povo vai tropeçar. Agora você vê que quando Davi estava indo para o exílio, aí apareceu o inimigo. Antes do exílio ele era amigo. Quando ele pensou que o rei estava derrotado, então eu aconselho vocês, leia a mensagem O Rei Rejeitado. Eu estou escutando, então vocês escute. Quando ele pensou que ele estava derrotado, seu filho lhe tomou o trono, tomou as princesas, as mulheres, lhe perseguiu para matá-lo. Simei estava esperando ele e começou a jogar pedra nele. Um dos valentes de Davi disse: Rei, podemos tirar a cabeça desse cão? Está insultando o rei. Davi, um tipo de Cristo. Davi disse: não. Deus mandou ele jogar pedra em mim. Deixa ele. Por quê? Ele estava assinando a sua sentença. O filho de Davi, quando assumisse o trono, ele ia dar a sua sentença. Quando veio Salomão mandou matá-lo, porque ele desobedeceu. Foi dado um teste para ele, ele rodou no teste. Hoje é dado um teste para a noiva, o teste da palavra. É dado um teste para a igreja, é o teste da palavra. Ele jogava pedra em Davi. Você vê que em todas as eras sempre houve esse Simei. Sempre houve aqueles que saíram para jogar pedra no mensageiro, para apedrejar a noiva. Que tipo de pedra? Uma mensagem contrária. São pedras que são atiradas. São Simei. Então ele disse: o verdadeiro profeta de Deus nesse último dia proclamará toda a palavra. As denominações o odiarão. Suas palavras podem ser tão rudes quanto as de João Batista, que hoje chamou de víboras. Mas os predestinados ouvirão e estarão prontos para o rapto. A semente real de Abraão, com uma fé igual à de Abraão, sustentará a palavra com ele, porque eles são predestinados juntos. A palavra falada é a semente original 189. Recordem, Moisés nasceu para a obra, teve que esperar em Deus pelo dom extra para o trabalho. Ele teve que voltar e esperar. Eu estava vendo algo na mensagem de irmão Brana, o Rei Rejeitado, e irmão Brana disse que nunca teve que se retratar. Nunca teve que recolher suas fitas, seus discos, seus livros, porque ele sabia onde ele estava firmado. E hoje nós vemos de pregadores que têm voltado atrás naquilo que pregou. Pega o exemplo do irmão Brana, 102. Eu disse: nunca preguei algo em minha vida que me envergonhei disso. Não recolho nem fitas e nem discos. Permaneço com o que o Espírito Santo diz.
Vivo por isso e morro por isto. Quando o Espírito Santo desceu para corrigir os selos, revelar os selos, ele corrigiu o que foi pregado durante as eras da igreja. Agora, tinha que ser pregado aquilo, porque estava em livros de outros pregadores. Então, quando os selos foram revelados, os selos veio corrigir, dizer que aquilo, foi que o irmão Brana disse, com o que temos nós não podemos subir, que aquilo não estava correto, que o correto era esses selos revelados agora, os trovões revelados, que depois que o irmão Brana pregou, e o irmão Brana partiu, nós não ficamos sabendo até o ano 2000. Aí no ano 2000, a igreja foi testada com a palavra. Apocalipse 10, 8 a 11. Testada até este dia. E a igreja tem sido reprovada. Ela tem sido reprovada. A igreja passou a linha da misericórdia. A noiva foi selada com a mensagem, mas a igreja foi reprovada. Ministérios que foram reprovados. O profeta disse, eu vivo por isso e morro por isso. Não que esteja tentando falar de mim mesmo agora, mas só estou tentando dar-lhes uma ilustração do que está acontecendo, para que vocês vejam e entendam. São as pessoas que querem ser lideradas pelo homem. Não pode existir uma igreja liderada pelo homem, no jugo do homem. Deus sempre foi contra isto, de um homem dominar outro. A obra dos nicolaítas, as minhas convicções, o Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, ele subiu com um novo nome. Isso aí foi o teste que a igreja recebeu. E a noiva, depois da partida do pastor Osmar, ela está sendo testada pela palavra. Ainda está tendo mais uma outra peneira, uma outra apuração. Depois, mesmo na morte, há um teste. A morte transmite uma mensagem. A morte transmite. Nós não sabemos por quanto tempo estaremos aqui. Eu estou indo para 69 anos. Não sei por quanto tempo. Nós não estamos aqui pensando em construir coisas aqui nessa vida, nessa terra. Isso aqui passa. O irmão Brana foi, logo foi o irmão Neville, depois Pierre Green, John Marty, Billy Paul, agora antes do final do ano, pastor Osmar, agora dia 9 de janeiro, estamos na fila, estamos prontos. Você sabe que quando um santo parte, é porque os seus vieram lhe buscar. Os seus vieram lhe buscar, porque Jacó reuniu com o seu povo, Abraão reuniu com o seu povo. Irmão Bócio, ele ficou 2 horas cumprimentando os irmãos ali na volta. Como eu preguei no funeral, aquela portinha, ele disse, daqui a pouco Jesus me chama ali e eu entro ali. Agora, quem é que vai vir te buscar? Né? Quem vem te buscar? Um espírito denominacional? Aí você não vai para a 6ª dimensão. Você vai ser chamado por quem? Você está seguro em que mensagem? Se você estiver seguro numa mensagem de um rebelde, você não vai para a 6ª dimensão. E ele disse, e os de Paulo? Se os dele entrar, os meus também entram, porque eu preguei o mesmo que ele pregou.
Porque quando o mensageiro vem, aquela era tem que ser testada. Aquela era tem que ser provada. Quando Deus leva o mensageiro, Deus está transmitindo uma mensagem através daquela morte. Que cedo ou tarde, o irmão Brana disse, qualquer dia desse, eles batem na sua porta. E ele disse, vocês vão me conhecer pelo sorriso que eu der. Agora, nenhum de vocês conheceram o irmão Brana? Não. Eu tenho um pedacinho da roupa do irmão Brana na minha carteira em algum lugar, que alguém, o irmão Miné Abrão, saudoso pastor Miné, me deu. Mas nenhum de nós conhecemos o irmão Brana. Nenhum de nós apertamos a mão dele e vimos o seu sorriso. Mas nós vimos o sorriso do pastor Osmar. Você sabia? Nós cremos no que ele pregou. Irmão Brana disse, eu não vou responder por outra geração. Eu respondo pela minha geração. E a mensagem que nós ouvimos nessa geração veio através do ministério do pastor Osmar, que é a mesma mensagem do irmão Brana, mas em outra pessoa. É nisso que você tem que estar seguro, porque os irmãos no paraíso disseram, nisto nós estamos seguros. Porque aí é a história do carrinho de mão. De um cabo de aço de um prédio a outro, e aquele homem atravessando um prédio a outro, empurrando um carrinho de mão, sem nada para lhe segurar, equilibrando, um equilibrista. E chamando o moço que estava ali do lado para entrar dentro. O moço que tanto cria nele. O moço que tanto cria que ele fazia aquilo, que ele ia de um lado para outro. Agora, o irmão Brana disse, o problema é quando envolve você. Aí, quando chamou ele para entrar no carrinho de mão, que ele ia empurrar até o outro lado, todo aquele povo assistindo, ele disse, não. Esse é o problema quando envolve você, para crer nessa mensagem, para viver essa mensagem. Nós tivemos o tempo que nós crimos no irmão Brana e chegamos até aqui com aquela fé. Até que nós chegamos diante de algo que era os selos. O Cordeiro saiu do trono. Nós nunca tínhamos ouvido falar. Para abrir os 7 selos. Ele subiu com um novo nome. O 7º selo é Brana. Cada mensageiro foi um selo. Ele rasgou tudo isso para nós. Ele mostrou tudo isto. E quantos de nós temos entrado no carrinho que ele está empurrando nessas alturas? É fácil. Você entrar no carrinho e a pessoa empurrar, você aqui na terra. Quero ver lá no cabo de aço lá. Quero ver nessa fé dos trovões, essa fé de arrebatamento. Então a noiva é testada agora. Com a partida do pastor Osmar, ela está sendo testada. Uns entram, outros saem. Outros se escandalizam. Outros se escandalizaram antes, porque veio o teste da palavra. E eles não suportaram. Como Deus te chama individualmente, Deus vai te testar individualmente. Aí diz São Tiago, você não viu o fim que Deus deu em Jó? Tirou toda a fazenda, toda a fortuna dele. Deixou ele só com um caco de telha para coçar o corpo, as feridas. Ainda tirou seus 10 filhos. 7 filhos e 3 lindas moças. Matou tudo num dia. Era o teste. Porque Deus, Satanás, lhe lançou esse desafio. Porque Deus deu testemunho de Jó. E Satanás disse, mas tu cerca ele com tudo. Tudo que ele deseja, ele tem. Ele disse, vai lá, tira tudo que ele tem. E Jó não blasfemou. Aí Satanás disse, mas ele tem saúde ainda, é um homem inteligente, vai conseguir tudo de novo.
Então toca na saúde dele, só não toca na alma dele. É a hora da prova. Nunca vos sobreveio tentação, disse São Paulo, que não fosse humana. Mas Deus de todas nos dá um escape. Quando você pensa que não aguenta mais um pouquinho que Ele vai te dar o escape. Às vezes você pensa que não aguenta mais essa mulher, que não aguenta mais esse homem. Confia em Deus que Ele vai dar o escape. O filho mergulhado nas drogas, no tráfico, que tem mães que tem um problema com os filhos assim. Só confia, mãe. Não amaldiçoa, não deseja mal. Deus vai dar o escape. O pastor Osmar pregou aquela mensagem, Deus chora. Chora através da mãe, através de um pai. Quando a mãe está falando com o filho, é Deus falando. É Deus chorando. Quando aquele pai está falando com a filha, é Deus falando, é Deus chorando. E aquela mãe, e aquele filho não sabe, aquela mãe não sabe, que é Deus falando. E assim por diante. Quando o pastor está falando com o membro, não faz isso, é Deus falando com você, e você está ignorando. E aí você quebra a cara nos seus negócios, nas suas decisões, porque você não reconhece Deus na simplicidade. Você deveria reconhecer Deus na simplicidade. Deus te testando, Deus falando contigo. Jó, em tudo isto, não pecou. Deus lhe deu o dobro de tudo que ele perdeu. E deu seus filhos de volta. Que ele os guardou em algum lugar e os deu de volta. E daí para frente não sei te explicar, mas o profeta disse, Deus lhe deu de volta. Para que reclamar? Para que murmurar? O que aconteceu com os filhos de Israel? Murmuraram, não entraram na terra. Levantaram contra o profeta. E disse São Paulo aqui nessa escritura, aquilo foi um tipo para nós que temos chegado no fim dos séculos. Tipo, uma sombra. Todos nós temos a nossa cruz, os nossos problemas. Como ele fala do jovem, é bom que o jovem suporte o jugo na sua mocidade. Aquele momento difícil, naquela hora tão difícil, fala com Deus. 2 palavrinhas, Ele te ouve. Não precisa falar a noite toda. A noite toda você fica agoniado, gemendo, e Ele está ouvindo o seu gemido. Fala com Ele, conversa com Deus. Parece que as pessoas são inimigas de Deus. Ele não é monstro, Ele não é um espantalho, não. Ele é uma pomba, é um cordeiro. Não espere Ele ser um leão para você. Por enquanto Ele é uma pomba, um cordeiro, conversa com Ele. Conversa sobre os seus filhos para Ele, sobre o seu marido para Ele, sobre o seu vizinho para Ele, sobre o seu patrão, sua patroa. Converse com Ele. Sobre os seus problemas, conversa com Ele no quarto. Eu vou lhe dizer uma coisa, Ele não vai te responder, não vai te dizer nada. É como a mulher pecadora. Depois que você terminar seu serviço, aí depois que ela terminou de lavar os seus pés, enxugar com os seus cabelos, porque ela tinha cabelo para enxugar, ela não cortava. Aí Jesus disse, perdoados são os teus muitos pecados. É o que ela precisava de ouvir. É o que você precisa de ouvir, Ele vai te falar, Ele vai ficar conversando com você a noite toda. Tem gente que diz, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus. Ele nunca muda de vida. Que Deus é esse que fala com você e está falando, você nunca muda de vida. Ele diz só uma palavra, vai e não peques mais. Tua fé te salvou. Ele fala dessa forma, meu irmão, minha irmã. Às vezes Ele fala lá no profundo do seu coração. Aí você pensa que é seu pensamento, é Ele.
Deus não grita, como eu estou fazendo aqui, não, eu estou pregando. Mas Deus, eu te darei um sinal eterno. Não sacudiu as montanhas. Biripou não ouviu, foi dentro. Quantos picos tem este monte? Lá dentro. Estava nevando, irmão Brana suando. Ele disse 7. Quantas letras tem teu nome? Deus conversando com ele. Ele dirigindo. Aí ele começa a soletrar. B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-O-M. 7. Perfeição. Depois ele falou com a igreja. O que Deus tinha lhes falado ali dentro. Deus fala no silêncio aí dentro de você. Certo? Fique tranquilo. Não abriu a porta de emprego? Continue tranquilo, servindo a Deus. Ele vai abrir. Você pediu? Pediu com fé? Ele vai abrir, ele vai te dar. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Não encontrou a esposa ainda? Busca. Não encontrou o marido ainda? Busque. Ele vai te dar. Tudo vem na hora certa, dado por Deus. Nós vamos estar orando, irmão Shadraque, você que está aí na África do Sul, pelo seu filho que vai operar essa semana. Ele me disse que já iam pagar já o hospital para operar. Somente creia, irmão Shadraque, tudo vai dar certo. Já deu certo nessa operação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus de William Branham. Ele é o Deus de Osmar Rodrigues Costa, que nos trouxe todo esse tesouro. Estamos seguros por causa disto. Isso que ele nos trouxe para nós, trouxe para mim, trouxe para você. Somente você crê, descansa. Espere o tempo de Deus. Deus tem uma paciência também. Então você tem que descansar. Porque Deus tarda, mas Ele não falha. Porque Deus não vive no tempo. Quando Deus vem viver no tempo, é porque Ele está dentro de você. Então, Ele fica quieto. Nós queremos que tudo seja feito de uma noite para o dia. Mas Deus não. Então você descansa nessa mensagem que o Senhor Deus nos deixou nesse século 21. O irmão Brana disse no 75 do primeiro selo: com o que temos não podemos fazer esse arrebatamento. A mensagem da primeira e segunda etapa não faz esse arrebatamento, não vai no arrebatamento. Foi que as virginésias acordaram e não tinham azeite. As virginésias é o povo da primeira e segunda etapa da mensagem do irmão Brana. Porque eles ficaram com uma mensagem que não leva no rapto. Porque a vinda já aconteceu para revelar os mistérios. Somente a terceira puxada. Porque a terceira puxada prega-se aos condenados eternamente. Só essa terceira puxada. Porque aqui está a revelação dos mistérios de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa: Brana revelou o mistério de Deus, Cristo. Passou por cima da igreja americana. Eles não puderam enxergar porque eles foram buscadores de sinais. Eles buscaram sinais. Eram as multidões atrás de William Branham, atrás de sinais. Quando veio a revelação dos selos, não tinha mais multidões. Quando veio a revelação dos selos, o irmão Branham andava tranquilamente na rua. Mas antes ele não podia andar nas ruas.
Na primeira e segunda etapa, era muita gente querendo lhe tocar. Mas quando ele trouxe os selos, ele disse que quando essa fita chegar em circulação, será um motivo para eu perder 10 mil dos meus amigos. Eles vão dizer, o irmão Branham está querendo ser um profeta? Será que eles não viram? Vai querer ser um profeta diante de Deus? Ô, igreja, você não viu? Ezequiel 33, 33. E quando essas coisas acontecerem, então saberão que houve um profeta entre eles. Quando a noiva for raptada, que será uma surpresa. É tão rápido. Como foi a partida do pastor Osmar, tão ligeiro, tão rápido. Porque o rápido é fé. Aí eles vão dizer, aquele homem era um profeta de Deus. Na verdade, o Cordeiro saiu do trono, mas é tarde. Na verdade, a mensagem de uma só pessoa, mas será tarde. O novo nome é Branham, mas será tarde. Foi como o centurião quando furou o lado de Jesus. Tem gente que critica na internet, diz que nós temos um crucifixo. Vocês deveriam deixar a câmera no meio para pegar o crucifixo. Gente, vocês vão criticar a Bíblia, vão criticar o irmão Branham também. O irmão Branham tinha 3 na igreja dele. Moisés colocou 2 querubins para proteger a arca. A palavra é símbolo. Deus disse para Moisés, não faça imagem de escultura. Depois ele diz, faz 2 querubins de ouro e coloca lá no propiciatório. Mas não é para adorar, as imagens é para adorar. Era um símbolo. O irmão Branham disse, nós temos direito. O crucifixo é um símbolo do cristianismo. A cruz, não. Você pode ver que muitos crentes usam só a cruz. Né? É uma cruz, mas quem foi crucificado aí? O ladrão da direita ou da esquerda? Você tem que ter o crucifixo. O profeta teve. Não é a doutrina do crucifixo, como alguns têm, mas o centurião, como eu estava falando, ele furou o seu lado e saiu sangue e água. E ele clamou, verdadeiramente este homem era justo, como diz São Lucas. Este homem era o Filho de Deus, diz São Marcos. Ele confessou, o irmão Branham disse, ele confessou tarde demais. Ele tinha assinado, no momento que ele furou o lado do Senhor, a sua sentença. Ele estava perdido, por isso ele gritou. A pessoa vai ver a verdade depois que está condenado. Depois que o juiz lê a sentença, aí que a ficha cai. Até lá ele pensa que pode ser absolvido, que pode usar uma tornozeleira eletrônica, mas quando o juiz dá a sentença perpétua, aí cai a ficha. E a ficha do centurião não tinha caído. Até um dia que ele passou dessa vida. De repente a sua ficha, você que atira pedra, é contra essa mensagem, crucifica novamente, sua ficha vai cair no outro lado. Aí será tarde demais. Aí será tarde. Quando você reconhecer que Deus trabalhou no ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, comeu o livrinho, profetizou outra vez, trouxe essa mensagem. Agora você quer trazer uma mensagem aí, contradizendo, dizendo que tudo que o pastor Osmar pregou estava errado? Você está errado. Irmão Branham disse, eu nunca recolhi uma fita. Eu nunca recolhi um disco. Pastor Osmar foi a mesma coisa. Nunca, nenhuma pregação, nem a pregação de Goiânia, a semente no ventre adequado ele recolheu. Porque João estava crescendo no conhecimento, na revelação. Pregou uma única vez em Goiânia e não recolheu a fita. De tudo que pregou.
Então hoje é o teste, é Deus testando o ministério, é Deus testando a esposa, o ministério também está sendo testado. A noiva, os irmãos que ficaram também estão sendo testados. É hora de teste, meus irmãos. Vocês aí em todo o Brasil, o mundo que estão me ouvindo. É hora que Deus está testando. Deus te abençoe. Curvamos nossas cabeças. Pai Celestial, muito obrigado pela sua palavra e abençoa os teus filhos, o filho do irmão Xadreque. Usa as mãos daquele médico, enfermeiras, enfermeiro, médica, porque vai fazer aquela operação que seja um sucesso e o anjo do Senhor esteja naquela sala de cirurgia, ali em Joanesburgo. No nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoa teus filhos aqui nessa noite. Dê a eles o batismo do Espírito Santo. Encha eles dessa graça, dessa luz, eles que têm sido selados nessa mensagem, ó Pai, deste último dia, no nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Amém, Jesus.